Três mulheres empoderadas da Bíblia. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Nós estamos retomando o nosso canal. Possivelmente vamos mudar para um novo nome, Rick Blindado, mas é o seu canal que a gente sempre esteve aqui sendo edificado. Você ativa o sino, se inscreve, deixa seu comentário que sempre vai nos ajudar a impulsionar o nosso canal. A palavra empoderada é uma palavra muito pervertida, é uma palavra mal interpretada. Empoderado ou empoderada é cheia de poder. Agora, que poder é esse? Que tipo de poder é esse? Jesus Cristo disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando eu digo três mulheres empoderadas, eu falo de mulheres que estão cheias do Espírito Santo, que estão inspiradas pelo próprio Deus para realizar sinais, prodígios e marcar histórias tremendas na palavra. Eu estou falando de Sifrá, Puá e Joquebede. Três mulheres incríveis que aparecem aqui no começo dos textos bíblicos de Êxodo. Sifrá, Puá e Joquebede. Elas três protagonizaram esse momento incrível para a chegada de Moisés, o libertador de Israel. É a grande figura do Antigo Testamento. Né? Moisés, fora Jesus Cristo, é claro, né? No Antigo, Paulo no Novo. Moisés era um homem incrível. A Bíblia chega a afirmar que Moisés era o homem mais manso do mundo e falava com Deus face a face, só para ilustrar o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus. Mas antes de Moisés nascer, foi preciso a ação dessas mulheres empoderadas, cheias do poder de Deus, com discernimento, com expertise, não é? e capacidade de sobreviver no meio do caos. Esse tempo, a palavra do Senhor disse que se levantou um faraó que não conhecia os atos bons de José e agora começou a oprimir o povo de Israel. O povo estava sofrendo, mas mesmo assim o povo prosperava. Mesmo assim, mesmo perseguido, o povo se multiplicava no Egito. Faraó ficou com medo e deu uma ordem a duas parteiras hebreias. Chamou Sifrá e Puá e disse assim, vocês vão matar os meninos que nascerem e deixar viver as garotas. Só que Sifrá e Puá não obedeceu a Faraó, porque a palavra do Senhor fala duas vezes que elas temeram ao Senhor. Está aqui logo no capítulo 1 de Êxodo, declarando que elas temeram ao Senhor. Então vamos à palavra e vamos ver o que diz o texto. Os textos são um pouco longos e eu vou procurar resumir para você, mas você aí na sua casa confere em boas versões, como a King James ou qualquer outra versão que possa lhe ilustrar bem quem são e como agiram essas três mulheres empoderadas. O texto vai dizer, em capítulo 1 de Êxodo, verso 15, e o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Seguindo mais adiante, o texto vai dizer que porque elas temeram a Deus, e o Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. E o texto segue no capítulo 2, falando da terceira mulher, Joquebede, a própria mãe de Moisés. Nesse tempo de perseguição, Faraó se enfureceu mais, porque Sifrá e Puá, elas não obedeceram, e o povo cresceu mais e mais. E nesse tempo de aperto, a mãe de Moisés estava grávida dele de 3 meses, já não podia mais esconder a barriga. Olha o que ela fez. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse a irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança?
Respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria para mim. Pagar-te-ei um salário. E a mulher tomou o menino e criou. Meu Deus, que palavra incrível. Que momento estratégico dessas mulheres. Sifrá e Puá temeram a Deus e não mataram nenhuma das crianças. Se recusaram a ser assassinas. É interessante lembrar que Sifrá significa beleza e Puá significa balido, um grito, um pranto, um choro. Sifrá, beleza. Puá, balido, pranto e choro. O texto vai dizer exatamente no capítulo 2 essas características de Moisés. Moisés carregava esse DNA espiritual de Sifrá e Puá. O texto diz que ele era muito formoso e que quando foi destampada a cesta onde ele estava, quando a filha de Faraó olhou para ele, ele chorou. Ele carregava as mesmas características do significado do nome de Sifrá e Puá. Ele era formoso, ele tinha beleza, mas ele tinha um choro. As nossas vidas, queridos, é muito mais do que uma vitrine. A gente busca beleza, a gente pousa com a nosso melhor perfil, nosso melhor ângulo no Instagram. Mas a gente não pode esquecer que não é só beleza que completa o ser humano, o caráter de um ser humano. Nós precisamos ter essência, nós precisamos ter um balido, um clamor. O que é balido? Bodes berram, mas ovelhas balem. O balido da ovelha. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. Então é pelo balido da ovelha que o céu se move. É pelo balido da ovelha que o pastor vai encontrar esta ovelha perdida, distante. Então Moisés, apesar de ser belo desde criança, mas o que fez a filha de Faraó trair foi quando ele chorou, clamou. Muitas pessoas têm vergonha de chorar, vergonha de expressar uma fraqueza. Eu sou de uma época em que as pessoas diziam assim: homem não chora, arranje os dentes. Mas não é bem assim. Nós precisamos chorar. Até os psicólogos dizem que o choro é o sangue da alma. E nós precisamos entender que muitas e muitas vezes nós precisamos quebrantar. Não adianta nada você cuidar do seu estético e não ter um coração contrito e quebrantado. O salmista vai dizer que um coração contrito e quebrantado o Senhor não pode resistir. Esse foi o legado de Sifrá e Puá. Mas ainda temos então a mãe de Moisés, que foi a mais estrategista. O que significa Joquebede? Joquebede significa Yod, Re, Vav, Re é glória. Yod, Re, Vav, Re é glória. O nome do Senhor Deus Todo-Poderoso é glória. Quando você faz a fusão de Sifrá e Puá, quando você junta beleza e clamor, você pode reconhecer que o nome do Senhor é glória nas nossas vidas. 3 mulheres empoderadas na Bíblia. Através delas 3 veio à tona o grande governo, a grande liderança de Moisés, o libertador. Que o Senhor levante na sua casa, na sua vida, um grande líder, uma grande líder. Através de beleza, sim, é bom cuidarmos desta parte estética, mas através de um clamor diante do Senhor, através de um balido de ovelha e através de reconhecermos que o nosso Deus é a maior glória. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Yod Rei Vav Rei. Shalom.